Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje estou aqui novamente com meu amigo, pastor Daniel Adams. Olá, pessoal. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Amém. Pessoal, o objetivo desse vídeo é trazer um grande alerta para todos nós. Aqui nós vamos falar com você sobre coisas que fazem o inimigo ter acesso às nossas casas, muitas vezes trazendo opressão, trazendo destruição. Nós vamos falar também sobre alguns objetos que abrem portas para o mundo espiritual. Então, fique conosco até o final. Eu creio que essa mensagem vai te edificar bastante, amém? Pastor Daniel, é o seguinte, hoje em dia nós vivemos naquela época em que as pessoas acham que tudo não tem nada a ver, né? É aquela ideia do relativismo, tudo tem um ponto de vista, e as pessoas acham que certas coisas não atrapalham a vida delas. Só que aí o que acontece? O resultado disso são o quê? Pessoas frias espiritualmente, pessoas que não conseguem caminhar com Deus, estão sempre cansadas, desanimadas para as coisas de Deus. E nós vivemos nessa época do entretenimento, onde tudo é muito mascarado, né? Tudo vem bonitinho, nada vem assim com aquela cara de mal que vai te prejudicar, não. Então, eu quero que você comece falando aí para o pessoal. Nós vamos citar algumas coisas, e eu acho que a primeira delas é a mais comum, né? Que tá aqui, ó, bem na nossa frente aqui, né? A gente está sempre conectado aqui com esse celular e a gente não sabe os perigos, né? Muitas vezes que eles estão trazendo para a nossa vida espiritual. Então, comece falando um pouco sobre isso aí. Nós vemos não só o celular, mas a televisão, a rede social, né? Os games, jogos de violência, que as crianças hoje estão sendo estimuladas à violência, e a gente vê hoje os conflitos com os pais, ódio, raiva. E nós vemos também até as músicas de rock pesado que influenciam as pessoas, as drogas, a violência. Então nós vemos hoje as pessoas estão sendo bombardeadas por influências ruins, que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, nem todas nos edificam. Então nós temos que ter o maior cuidado, maior cautela. Exatamente. Você me falou de rock aí, quando eu não era convertido, né, eu tinha lá meus 15, 16, 17 anos, eu tinha uma banda de rock, e punk rock, e então era rock pauleira, né? E eu gostava muito daquele lado assim, rebelde, a mensagem que o rock trazia, né? A gente costuma dizer, não, nada é do diabo, né? Tudo é de Deus, até o rock, né? O rock não é do diabo. É verdade, todos os ritmos, né? Foi Deus que criou, Deus que permitiu, tudo vem das notas musicais, né? Mas o inimigo, ele usa assim, ele sabe as notas, né, que mexem com o nosso emocional. A Bíblia diz que o inimigo, ele sabe tudo sobre o ser humano, o próprio Cristo falou isso. Então, ele sabe aquilo que nos leva a querer fazer algo, né? E então, quando eu me converti, eu tive que mudar os meus hábitos. Eu sempre gostei muito de rock. Então, eu comecei a ouvir rock que louvava a Deus, porque eu sabia que a inspiração para aquelas músicas eram com o desejo de agradar a Deus, de louvar ao Senhor. E aí eu tive que abrir mão. E depois nós vamos falar também sobre a questão dos objetos. Mas eu me lembro que eu tinha muitos objetos ali que abriam portas mesmo para o mundo espiritual. Eu gostava muito de esoterismo. Então eu era um roqueiro que gostava de coisas esotéricas, tudo voltado para coisas místicas. E aí no meu armário, a minha mãe achava ruim, né? Muito ruim, porque eu tirei todas as roupas do meu armário e eu fiz tipo um altar ali. Eu coloquei uma caveira, eu colocava incenso queimando o dia todo, tinha ali muitos duendes, gnomos. Eu gostava muito desse lado do esoterismo, de bruxas, fadas. Então, quando eu me converti, eu passei por esse conflito. E agora? O que eu vou fazer com isso? Isso aí já não convém mais. Eu gastei um dinheirão com aquilo, gastei muito dinheiro, inclusive com CDs de rock que eu tinha na época. Eu gastei muito dinheiro porque eu tinha muito CD importado. Na época era caríssimo, né? Mas
a transformação que Deus fez na minha vida foi tão grande, foi uma libertação de dentro para fora, sabe? E aí eu pensei, isso já não me cabe mais. E aí eu juntei todos aqueles objetos, né, que eu tinha, coloquei dentro de uma caixa, e eu fui quebrar esses objetos lá com os amigos meus da igreja. E é interessante que, enquanto a gente quebrava, eu sentia uma libertação tão grande daquilo, sabe? Porque era algo que para mim era precioso. E o próprio Jesus, ele falou naquela parábola que o reino de Deus é comparado a um homem que tinha muitas pedras preciosas. Mas quando ele encontrou aquela que é a maior pedra e a mais preciosa de todas, ele vendeu tudo que tinha para ficar com aquela. Então eu estava tão feliz porque eu tinha encontrado aquilo que eu busquei a minha vida inteira, que era o reino de Deus. E aí, quando eu comecei a quebrar, eu comecei a pular de alegria durante a oração. Amém. E os irmãos que estavam comigo, eles acharam que eu estava endemoniado. E eles começaram a expulsar. E eu falei, gente, não, para com isso, eu estou cheio do Espírito Santo. E é interessante, Daniel, que na hora que eu quebrei alguns gnomos, tinha um pó lá dentro deles. Tinha alguns saquinhos dentro deles. E eu não sabia, mas ali eles falaram para mim, Juninho, com certeza isso aqui foi uma obra maligna que fizeram para ele, porque não tem porquê ter esse saquinho cheio de areia dentro desses bichos aqui, entendeu? Então, nós vamos falar mais um pouco para frente, pessoal, sobre esses objetos, né? Mas, realmente, essa questão dos games, hoje em dia a moçada fica o dia todo, né? Um dia você me contou mesmo de um jovem que foi na sua igreja, os pais pediram oração, porque o jovem ficava o dia todo ali, né? Fala um pouco sobre esse... Ele chegou ao ponto de uma depressão que precisou de acompanhamento psiquiátrico, que ele saiu da casinha, ele já não interagia com a família, já não tomava banho. Então a situação foi tão grave porque ele passava a noite toda jogando, aquele desafio de quebrar recorde, que ele chegou a esse ponto de ficar deprimido e não interagia com a família e parecia um zumbi. Mas foi com muita oração, Deus me deu uma palavra muito forte para orar na mente dele, quebrando toda a fortaleza que foi estabelecida na mente. E glória a Deus, hoje esse moço, Deus libertou, mas 2 dias depois dessa ministração, ele entregou uma corda para a mãe dele. A mãe dele falou, mas para que essa corda? Mãe, eu ia me enforcar esse final de semana, mas eu tive um encontro com Deus e Deus me libertou e hoje estou livre. Então a gente vê que é muito sério, porque os olhos são entradas da nossa alma. Nós temos que vigiar. Os 5 sentidos são as portas de entrada da nossa alma. O que a gente ouve, o que a gente vê. A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que vigiar o que a gente está vendo, está ouvindo, porque isso vai trazer conflito ou vai trazer paz, vai trazer bênção, vai atrair a atmosfera da presença de Deus ou vai atrair a atmosfera das forças malignas para nos oprimir. E a Bíblia fala, pastor Juninho, em Filipenses 4:8, fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, que ocupe o vosso pensamento. Então, a nossa mente, a nossa alma é um campo de batalha e nós temos que cuidar, nós temos que zelar para que não haja conflito, não é verdade? Exatamente. Então, você que está ouvindo essa mensagem, e você às vezes tem um filho, uma filha, você conhece alguém que fica o dia todo, né, no celular, jogando, ore por essa pessoa. Né? Não quero aqui trazer o sensacionalismo, dizer que tudo é do diabo, não. Mas o inimigo, ele é astuto, e a Bíblia diz que ele ronda ao nosso redor, né, procurando a quem possa devorar, como um leão. Então, vamos ficar muito atentos, tá bom, irmãos? Vamos vigiar. E, pastor Daniel, tem também uma outra questão que atrai muito coisas ruins para o nosso lar, que é a questão da ofensa. Né? A pessoa começa a ofender a outra com palavras,
uma das coisas mais comuns que eu escuto as pessoas me dizerem quando elas vêm pedir aconselhamento é quando elas dizem assim: nossa, mas o meu marido, ele parece que nem é ele que está falando. Ele fica me ofendendo o tempo todo com palavras, me agredindo. Às vezes é a esposa, às vezes é o filho, às vezes é a mãe, o pai. Então, nós devemos entender que o inimigo usa também as pessoas, né? E a gente tem que proteger o nosso coração. Porque se a gente não guardar o nosso coração na presença de Deus, buscando ao Senhor constantemente, a gente pode se irar, a gente pode querer devolver na mesma moeda. Ou seja, com isso o diabo vai entrando naquele lar mais e mais. Quantas vezes, né? O inimigo, ele causa um reboliço ali na casa, destrói tudo, porque começa um guardar mágoa, o outro querer ofender o outro. Então, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, que a gente, quando a gente irá, nós não podemos pecar. E aí o versículo 27 diz assim, ó: não deem lugar ao diabo. Então, tem muita gente dando lugar ao diabo, cristãos também, porque ficam guardando ira no coração, ficam ofendendo com palavras. Não é assim, Daniel? É verdade. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida está no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Então nós vemos as ofensas cria conflito. E a Bíblia fala que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E nós temos que vigiar. O 1 Pedro capítulo 5, verso 8 fala assim: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando como vos destruir. Ele quer nos tragar. Então, casa dividida não se estabelece. E nós temos que orar. Se você é uma pessoa que confessa Jesus, ore para o teu marido, ore pela tua esposa, ore para os teus filhos, para que Deus restaure, para que Deus salve, para que Deus abençoe, porque você vai gerar a atmosfera da paz, da salvação, das bênçãos de Deus, porque nós estamos numa guerra e o inimigo quer dividir as famílias, ele quer destruir as famílias. E aí a Bíblia fala em Marcos capítulo 11, versos 25 a 26, quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, com a esposa, com o esposo, ou com o filho, ou com alguém, algum irmão, vá reconciliar, vai liberar perdão, para que a tua oração não fique retida, para que você não dê lugar ao diabo. Então nós temos que estar com o nosso coração sempre reto diante do Senhor. A gente tem que orar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, para não dar lugar ao diabo. Como está escrito, não deis lugar ao diabo, ele está ao derredor. E essa palavra aqui, Marcos capítulo 11, versos 25 a 26, nós temos que tomar posse, não devemos guardar mágoa, reter ressentimento passado, jogar na cara: você fez há 50 anos atrás, você fez essa afronta para mim. Liberar é esquecer, liberar abençoar essa pessoa para ser livre, senão você fica prisioneiro dessa pessoa. Exatamente. E então tudo isso, irmãos, vai trazer uma falta de comunhão com Deus, né? É muito importante no dia a dia, todos os dias. Eu oro aqui em casa, quando meus filhos já estão dormindo, eu já peço: Jesus, cobre a minha filha com teu sangue, cobre o meu filho com teu sangue. A gente não imagina, irmãos, a batalha que acontece à nossa volta. Aquilo que a gente não vê é o mais real do que a gente pensa. Então, oração nunca é demais, né? Eu lembro que quando me converti, agora vamos falar um pouco sobre a questão da nossa própria casa, né? Sim. Quando eu me converti, eu recebi essa instrução de, em cada cômodo, eu estender as mãos e eu repreender todo o mal. E eu consagrar cada cômodo para Jesus. E eu vindo de outras religiões, né? Então, eu era o único ali em casa que tive o conhecimento do Evangelho. Então, eu comecei a fazer isso. Daniel, é impressionante. Toda vez que eu estendi a mão assim, ó, eu senti uma fraqueza. Eu achava que eu ia cair no chão. Mas é porque eu estava repreendendo, eu estava resistindo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Então, você tem que ser ousado. Você não pode ter
Diante de Deus você vai falar com mansidão, mas diante do inimigo você tem que falar com autoridade. E aí eu repreendia em cada cômodo e eu morrendo de medo, né? Eu ficava morrendo de medo, mas eu não deixava de fazer. E eu fazia com fé. Satanás, sai da minha casa, você não tem poder contra a minha casa. Aqui quem mora é Jesus, Jesus está na minha vida e eu estou orando pela minha família. E ali Deus foi trazendo libertação, ali Deus foi mudando o ambiente. Sabe quando você entra naquele ambiente pesado? Tudo aquilo foi passando. Jesus entrou ali na minha vida e aquilo redundou em toda a minha casa. Amém. Eu me lembro que antes de eu me converter, quando dava assim, a partir de umas 6 horas da noite, ficava caindo umas pedrinhas no telhado de casa. Como eu era muito esotérico, eu gostava muito do misticismo, eu achava que era gnomo, que era bruxo, fada que estava jogando aquilo ali. E aí eu me converti, eu pensei, peraí, isso aqui eu não aceito mais, velho. Que coisa é essa? Não tem ninguém jogando pedra no telhado de casa? E aí então eu comecei a repreender: Satanás, sai da minha casa, não importa onde você esteja, eu te repreendo. Foi impressionante, parou aquele barulho, sabe? Então eu fui começando a ver o testemunho e aí eu aprendi uma lição. A gente tem medo do diabo até descobrir que é ele que tem medo de nós. Porque o diabo ele tem medo daquele que está em nós, que é maior do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, vamos ter autoridade, usar a autoridade que Jesus já nos deu. Amém? E agora, irmãos, vamos falar sobre esses objetos, né, que aparentemente são inofensíveis. Eu, por exemplo, eu tinha uma camiseta que eu gostava muito, de uma banda chamada Bad Religion, que é uma cruz cortada. Eu pensei, gente, eu não posso usar isso aqui mais, né? E aí eu peguei, juntei todas as minhas camisetas, dei fim naquilo ali, camisetas que eu tinha de rock pesado, porque já não combinava mais com o meu estilo de vida. Então, eu lembrei aqui de uma coisa, Daniel, antes da gente entrar na questão dos objetos. Quando eu mudei para a cidade de Franca, São Paulo, eu e um amigo meu, a gente começou a morar junto, né? Que a gente começou a trabalhar junto na empresa do meu pai. E aí um dia a gente estava lá à noite. Isso acontece muito, hein? A gente estava à noite lá no quarto conversando, quando fez um barulho muito forte lá na cozinha. Na hora eu saí correndo, entrei dentro do banheiro, o meu amigo trancou a porta do quarto, e aí a gente ficou esperando para ver o que ia acontecer, né? Que barulho foi esse? Dava a impressão que tinha entrado alguém dentro de casa, mas a casa era muito bem fechada, e a gente tinha acabado de mudar para aquela casa. E aí passou 1 minuto, 2 minutos, eu naquele silêncio, orando em silêncio, e aí eu virei para um amigo meu, comecei a gritar: ô Bruno, você tá me ouvindo aí? E aí ele respondia de lá. Aí nós fomos saindo aos pouquinhos do banheiro, do quarto, e a gente chegou na cozinha, Daniel, que foi da onde veio o barulho. Tinha duas vassouras cruzadas ali no meio da cozinha. Nossa, na hora eu já gelei, eu pensei, misericórdia, né? Com certeza foi obra do maligno mesmo, sabe? E aí a gente repreendeu aquela noite, e eu virei pro meu amigo e falei: você reparou que a gente entrou nessa casa, a gente nem orou, cara? A gente nem orou, a gente tem que orar. E ali eu aprendi uma lição, entendeu? A gente tem que orar quando você entra num novo estabelecimento, vai abrir um novo negócio. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que... Com certeza. Óleo ungido ali em cada porta, repreende o mal, consagra aquele lugar a Deus. Então ali foi uma grande lição, sabe? A gente não tinha orado, mas a gente não sabe quem era o antigo morador, se alguém já tinha feito alguma coisa naquela casa, entendeu? Sim. Então vamos ficar atentos. Daniel, fala um pouco aí pra gente sobre esses objetos, alguns que você acha que pode prejudicar a nossa vida aí. Eu tive uma experiência que eu achei muito interessante. Eu fui visitar uma casa, uma família, e orar por essa família. Mas me chamou a atenção um quadro. E aí a família falou: mas você está olhando tanto para esse quadro, tem algum problema? Eu falei: o Espírito Santo de Deus está me revelando que esse quadro, a partir do momento que entrou na sua casa, trouxe divisão na família, briga e insônia. Eu fui descrevendo tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus me revelou. E eu perguntei: essa pessoa que deu esse quadro, como é que é essa pessoa? Aí uma pessoa, o dono da casa falou: foi um meu irmão que me deu. Eu falei: o teu relacionamento com o seu irmão é um bom relacionamento? Eu falei: não, ele me odeia, a gente briga,
mas ele me deu esse quadro. E ele, quando ele pinta, ele precisa estar, ele acaba sempre tomando droga, aí ele tem aquelas inspirações para fazer aqueles desenhos abstratos. Aí ele caiu a ficha, ele entendeu que Deus estava pedindo para tirar aquele quadro. E quando ele colocou lá para queimar, ele teve dificuldade até de queimar o quadro, que ele precisou jogar gasolina. E quando ele começou a queimar o quadro, deu um estouro tão grande. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que foi detectado aquele ponto de tensão que estava oprimindo aquela casa, mudou a atmosfera daquela casa, mudou o ambiente. Então é muito importante a gente orar, abençoar o que estiver incomodando a gente, porque às vezes a gente não tem ideia que um presente é dado a você de uma pessoa que te odiava, que tinha inveja de você, você recebe aquele presente e você não abençoa. Nós temos que ter esse hábito de orar. Senhor, eu consagro, eu abençoo. Assim como a gente vai num restaurante, você vai almoçar, você vai abençoar esse alimento, você vai consagrar, vai jantar num restaurante, consagra, porque você não sabe o que muitas vezes é feito, aquele ritual no restaurante para atrair bons fluidos. Isso aí a gente entende que é batalha espiritual, e nós, como cristãos, nós temos que orar, abençoar, consagrar. Assim como você falou, entrou numa casa e você está alugando, está comprando, abençoar, declarar: Senhor, eu profetizo uma atmosfera de paz, de alegria, que o Senhor reine neste lugar. Então nós temos que ser o instrumento de mudança, nós temos que ser, a Bíblia fala que 2 ligar na terra e ligar nos céus. Então nós temos que ser instrumento de Deus, porque nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo vem para tirar paz, ele vem para confundir. Então nós temos que discernir tudo aquilo que nos deixa incomodado, não é verdade? Exatamente. E você me fez lembrar aqui, quando eu também, antes de me converter, eu gostava muito de pintar. Então eu fiz aulas de pintura, eu sempre gostei muito de desenhar. E eu lembro que, como eu gostava de esoterismo, eu pintei alguns quadros que eu achava o máximo, né? Eu pintei um dia eu pintei um lobisomem, outro dia eu pintei um vampiro, pintei foi um vampiro, um lobisomem, pintei um diabo, sabe? E eu pegava esses quadros e colocava em casa. Por quê? Gastei com tinta, gastei com pincel, gastei com quadro e colocava moldura. Eu achava lindo aquilo. E aí eu me converti, eu ficava muito mal com aquilo. E eu era novo convertido, olha o que Deus faz. A minha oração, gente, tem que ser a que você tem que fazer também. Eu falava: Senhor, tudo que não vier do Senhor, tira da minha vida. E aí eu olhava para aqueles quadros, eu pensava: não, mas isso aqui eu vou deixar um pouquinho, deixa mais para frente, né? Você vai empurrando. Você tem medo de abrir mão daqui porque você se apegou àquilo. E aí chegou a época do carnaval. E os irmãos da igreja falaram: cara, agora que você se converteu, vamos com a gente, vai ser uma bênção. E realmente Deus marcou minha vida naquele encontro, naquele retiro espiritual. E aí não ficou ninguém em casa. E é interessante que eu estava com muita dúvida, eu não sabia se eu ia para esse congresso, para esse retiro espiritual, ou se eu ficava em casa. De última hora eu decidi ir para esse retiro. Você não sabe o que aconteceu, Daniel? Entrou ladrão lá em casa, uns 4 homens entraram lá, estavam, não sei se estavam armados, mas bagunçaram a casa inteira, fizeram um reboliço ali na casa. E aí, o que eles fizeram com meus quadros? Rasgaram os quadros. Eles pegaram, rasgaram o quadro inteiro, não teve saída. Só que aí ficou um outro quadro, ficou um único quadro para trás. E aí eu até tomei como alerta, né? Falei: nossa, eu acho que foi Deus que ele já estava me avisando ali que não queria aquilo dentro de casa. E aí ficou um para trás. Eu pensei: não, vou deixar, né? E o tempo passou, e um dia eu estava lendo um livro evangélico, Deus falando muito comigo ali no livro, e surgiu esse assunto aí de objetos. E naquela hora eu lembrei do quadro. E eu pensei: eu acho que eu vou acabar com aquilo lá, porque não me traz paz aquilo.
E aí eu peguei escondido, coloquei lá na rua, eu rasguei ele e coloquei na rua. Chegou no outro dia de manhã, a minha irmã comentando no café da manhã sobre o quadro. E aí eu quis ouvir a conversa. Eu falei, o que vocês estão falando aí? Foi, Juninho, foi você, né? Foi você que tirou aquele quadro que estava ali no corredor? Eu falei, eu dei fim nele. Ela falou assim, ó, graças a Deus. Minha irmã nem era cristã ainda. Ela falou, graças a Deus, você acredita que eu passei ontem perto dele, ali no corredor? Eu senti uma coisa tão ruim. Eu senti um negócio tão estranho na hora que eu olhei para aquele quadro. E aí eu vi, olha como é que é as coisas, né? Deus já estava me falando que ele queria a libertação completa. E eu fui insistindo. E aí na hora que eu dei fim, aí eu fui entender, olha, realmente o inimigo estava trazendo ali opressão. Então, pessoal, vamos ficar muito atentos a esses objetos, né? Às vezes um amuleto que você ganha, trevo da sorte. Irmãos, vamos confiar somente em Deus. Não precisa de nada disso para a gente confiar em Deus. Você tinha me falado do Salmo 91, né, Daniel? Faz todo sentido aquilo que você falou. Porque não basta você conhecer o Salmo 91, você tem que viver o Salmo 91, você tem que aplicar para a sua vida, aí sim funciona. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, se eu ando na presença de Deus, se o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida, se eu oro, leio a palavra, vivo uma vida de louvor, de adoração, eu vou ser o instrumento de bênção, de transformação. Eu que estou atraindo a glória de Deus, a atmosfera de bênção de Deus, aonde botar a planta dos meus pés. Então a minha casa, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque quem comanda a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Então capeta nenhum vai tripudiar na minha casa, porque o chefe da minha casa é o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Então a gente tem que viver a palavra, temos que exercer a autoridade que o Senhor nos confiou e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa desfrutaremos das bênçãos, do favor do Senhor. Então cabe a nós tomar posse das promessas de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, né? Nós vamos colocar em prática o que está no Salmo 91. Eu sempre oro muito em cima desse salmo, porque é um salmo de proteção, de você guerrear mesmo e tomar posse da proteção das promessas de Deus. Amém? Então, nós vamos orar e você vai pedir para Deus te mostrar se existe alguma coisa que tem te atrapalhado na comunhão com Ele, se tem prejudicado, tá bom? Eu tenho certeza que o Espírito Santo é que vai te conduzir. E lembrei de uma coisa muito importante. Se alguém te der algum presente, alguma coisa, uma lembrancinha, que você olha ali e você, isso aqui não é de Deus. Você vai tratar aquela pessoa com respeito. Você pode até receber, às vezes, aquela lembrancinha, porque a pessoa, às vezes, dá com tanto carinho, né, querendo agradar. Sim. Então, você até recebe, mas depois, se você sentir no coração, abre mão daquilo, né? Às vezes não precisa nem falar com a pessoa, ou se você sentir que deve falar, converse com ela com amor, tá bom? Eu já vi muita gente falando para mim, Daniel, pastor, eu vou dar um exemplo aqui, né? A minha avó lá tem uma imagem lá que eu não gosto daquela imagem. Eu vou dar uma esbarrada na imagem, que a imagem vai cair no chão, a imagem vai quebrar, não vou falar que foi sem querer. Irmãos, nós precisamos parar com essas coisas, porque cada pessoa tem um tempo para ter uma revelação maior de Deus, que você possa orar por essa pessoa, tá bom? Se você não concorda com algo, a gente tem que parar de ter raiva do pecado dos outros e começar a olhar para nós, sabe? Nós também temos falhas, cada um tem um amadurecimento, uma fase, então respeite, demonstre amor, tá bom? E não fique apontando o dedo também, aquele negócio tal, aquele do diabo. Use a sabedoria, tá bom, irmãos? Então tá bom, vamos lá. Vamos orar então. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa conversa tão abençoada. Como foi bom, Senhor, a gente falar da Tua palavra, isso nos fortalece, isso nos enche de encorajamento. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a autoridade, no nome de Jesus, para repreendermos todo mal, toda obra maligna. Senhor, eu venho te pedir agora que o Senhor coloque a Tua mão sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Tire dela, Pai, todo medo, todo espírito de medo, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda obra maligna, Satanás, tira as tuas mãos dessa pessoa,
Tira tuas mãos da Jesus. casa dessa pessoa, eu te repreendo, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, envia os teus anjos, Pai, ao redor Sim, desta Jesus. casa, desta pessoa, desta família, que eles venham dormir em paz, que Sim, toda meu Deus. insônia, toda perturbação noturna caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós Jesus. liberamos a tua palavra de bênção para esta vida agora, Pai. Nós Sim, abençoamos esta casa, essa pessoa, e nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para a gente saber aquilo que vem do inimigo e aquilo que vem do Senhor. Nos ajude a ver, Pai, na nossa própria casa, Pai, se existe alguma coisa que tem nos atrapalhado, que tem trago discussões, brigas familiares. Nos mostre, Senhor, e que a nossa própria vida, Pai, a gente não dê brechas para o inimigo, como diz a tua palavra, para não darmos lugar ao diabo. Nos ajude, Senhor, a viver em santidade, a não darmos espaço para o inimigo, Pai. Que a gente possa ser ousados na fé, na unção do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver em comunhão com os irmãos, sempre abençoando, liberando perdão. Que a gente venha viver uma vida íntima com o Senhor e que a luz do Espírito Santo possa reinar na nossa vida e no nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa foi a mensagem que a gente quis trazer aqui. Daniel, quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui no meu canal. E não se esqueça, pessoal, vai lá no canal do pastor Daniel Adams. É só você clicar no link, vou deixar aqui na descrição, vou deixar comentários também. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E vamos unir a nossa fé, porque eu creio que esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. O ano em que você vai ter uma constância espiritual. Vamos parar com esse negócio, uma hora tá bem, outra hora tá mal. Vamos viver por fé e não por vista. Amém? Deus abençoe. Amém. Daniel, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Um abraço, gente. Amém.